Havia pouco tempo que Moçambique estava independente e era tudo novidade. O governo de Samora Machel lutava para construir um país autossuficiente em todos os domínios, mas com ênfase na produção agrícola. No entanto, as zonas mais produtivas do país estavam sem mão de obra suficiente, porque as populações rurais se haviam refugiado para as grandes cidades à procura de melhores condições de vida. Na década de 80 já se notavam os primeiros sinais da superpressão sobre as cidades, acarretando várias consequências, designadamente o desemprego, o emprego informal, a criminalidade e inclusive a prostituição, dentre outros que estavam longe do ideal de Samora para a terra recém-libertada do jugo colonial. Foi nesse contexto que o governo moçambicano decidiu engendrar um plano que unisse o útil ao agradável, organizando as cidades e aumentando a força de trabalho nas zonas mais produtivas do país, num programa que ficou conhecido por Operação Produção. A Operação Produção, propriamente dita, iniciou em 1983, mas já havia evacuado para os campos mesmo na vigência do governo de transição em 1974. Na campanha da Operação Produção, os principais visados eram as pessoas que se dedicavam ao crime, as prostitutas e outras pessoas cuja atividade não fosse muito clara. Na verdade, se estivéssemos naquele tempo, muitos dos que hoje ocupam esta parte da cidade de Maputo seriam potenciais candidatos, tendo em conta que não têm uma ocupação formal. Seriam, portanto, considerados improdutivos ou então cadungueiros. Mas é preciso também considerar que nem todos se encontravam em circunstâncias como estas. Bastava que o comitê dos bairros desconfiasse da conduta de certo fulano, podiam denunciar para o comitê dinamizador e daí a pessoa era recrutada também para a Operação Produção. Encontrados os alvos eram encaminhados aos centros de verificação em Maputo, um deles é este, localizado no bairro de Spamanine. As pessoas recrutadas no âmbito da Operação Produção eram trazidas precisamente para este lugar e, atravessado este portão, dificilmente voltavam para o convívio familiar em Maputo. Daqui o destino final era mesmo Niassa. Aqui alguns passavam 3 dias, outros algumas semanas, até que se criasse a logística para essa longa viagem. Hoje o local já não tem a mesma atividade, mas com certeza quem foi levado naquele tempo tem memórias muito vivas do que passou precisamente nesse local. Era um lugar de pranto. Jovens choravam e se esperneavam nestas salas, sobretudo devido à incerteza do seu destino. Geralmente, toda a tentativa de familiares de dissipar equívocos e repor a liberdade a quem se encontrava neste local redundava em fracasso. Sabe-se que eram usados aviões das Forças Aéreas e das Linhas Aéreas de Moçambique, bem como viaturas de diversos tipos, caminhões e caminhonagem de Moçambique, autocarros da Romos, Romoc e Romon. Os cidadãos provenientes das várias partes do país no âmbito da chamada Operação Produção desciam efetivamente neste aeródromo de Lixinga. Portanto, vinham transportados de grandes aviões com uma capacidade considerável de carga e também de passageiros e, portanto, desembarcavam nesse lugar, seguiam por esta porta, num percurso que eu convido desde já a acompanhar. Chegado a este ponto, portanto, as pessoas vindas para a Operação Produção iam para o nosso lado esquerdo, que é precisamente o centro da cidade de Lixinga, onde ficavam por algum tempo enquanto se preparavam as condições do outro lado em Unango. E daí saíam caminhões e pegavam as pessoas e seguiam o percurso que nós vamos nos propor a fazer neste exato momento. A nossa equipa seguiu o percurso, apreciando as belas paisagens da terra que se farta de germinar todas as sementes que caem ao chão, uma terra com sede insaciável de gerar frutos. Nas duas margens da estreita estrada, aldeias seduzem-nos a atenção e fazem-nos companhia para um lugar onde almejamos ter um encontro com o passado. O nosso destino não era nada mais, nada menos que Unango, a cidade dos sonhos. O primeiro presidente da República Popular de Moçambique, Samora Machel, atraído pelo potencial agroecológico da região, pretendia implantar no local uma grande cidade, maior que a de Lixinga. Até crianças com enxadas não escaparam do nosso olhar.
pois revelavam a longa tradição agrícola da região. Afinal, de pequeno se torce o pepino. Aventuramo-nos a fazer o percurso sem guia, motivados pela certeza de que haveria vestígios claros que apontassem para a existência de um plano de construção de uma cidade importante no local. Com efeito, as nossas expectativas não foram completamente goradas. Depois de aproximadamente 1 hora de viagem, surgiram os expectáveis vestígios. Confirmava-nos que chegamos ao destino certo. Em Unango encontramos mais uma ruína, ou um grupo de ruínas deste tipo que temos vindo a encontrar um pouco por todas as partes onde passamos aqui na província de Niassa, mas essas chamam-nos a atenção especialmente porque estão em Unango, onde Samora sonhava construir uma cidade. Neste lugar o que se vê são casas aparentemente abandonadas, mas sempre é possível ver alguém com a sua família a passar uma refeição ou mesmo em conversa, alguns animais, motocicletas, o que evidenciam uma paixão de longa data por esses lugares. E nós vamos neste momento tentar ver se encontramos alguém nesse local que está aqui há bastante tempo para nos dizer na primeira pessoa qual era a atividade que acontecia aqui, o que é que se via no tempo colonial e o que é feito desse lugar nos dias que correm. Portanto, neste lugar temos tudo para encontrar histórias sobre a agricultura de Moçambique. Ali a fundo vejo algumas evidências de que está alguém com alguma idade. Vamos tentar nesse momento chegar à fala com ele. Mais uma vez acertamos no alvo. O homem que nunca abandonou este lugar chama-se Baúte. Lembra-se das atividades deste local como se tivessem ocorrido ontem. Não foi preciso muito tempo para que ele começasse a contar histórias. Enfim, o homem constitui uma biblioteca viva. Falou-nos das casas, seus moradores e o que se passou para que atualmente as coisas estivessem no estado que as imagens ilustram. Até conhece a história das árvores existentes do local. Sr. Baúte explicou que os cidadãos idos no âmbito da Operação Produção chegavam geralmente à noite e que logo eram integrados em famílias para aprenderem a cultivar a terra. Andávamos a dividir essas pessoas. Sim. Dividir, cada família deve ter uma pessoa, cada família para conseguir dar alimentação. Então, uma família que vivia aqui, a família natural daqui recebia uma pessoa. Ok. Ficava a viver com ele. Com aquela pessoa. E ensinar também como capina, o trabalho daqui. Depois de 3 ou 4 anos a viver com os nativos para aperfeiçoarem os trabalhos de campo, os recém-chegados eram entregues porções de terra para iniciarem uma vida autónoma. Os mesmos trabalhavam para a empresa agrícola estatal de Unango, até que a guerra apareceu e destruiu toda a estrutura que estava a ser montada. Tinha colocado aqui um aparelho que poderia mesmo falar aqui mesmo até ouvir lá aquela aldeia, até aqui, aparelho que estava aqui. Mas depois de guerras, todos já saíram, entrar nas aldeias, outro está Miala, outro Malulo, outro está aqui em Mapuí. As ruínas que se vêem ao longo deste local estendido, portanto, na extensão do meu lado esquerdo, eram habitações de pessoas provenientes das grandes cidades, sejam Maputo, Beira ou outros pontos para a chamada Operação Produção. Vinham aqui e viviam em casas de material precário, só que o revestimento era convencional, mas porque era uma base muito precária, não resistiram e acabaram cedendo com o tempo. Hoje o que se vê são apenas alguns muros que evidenciam que efetivamente havia aqui uma vontade de viver e umas infraestruturas relativamente maiores para esta zona, porque afinal o sonho era que aqui fosse implantada uma grande cidade. Portanto, testemunhas oculares dizem que muitos dos que vieram morreram mesmo neste lugar durante a Guerra dos 16 anos. Entretanto, algumas pessoas conseguiram escapar em vida e voltaram para as suas zonas de origem. Outras mudaram-se para cidades circunvizinhas, algumas delas estão na capital provincial, em Lixinga, a cerca de 60 quilômetros deste ponto, mas também há algumas que até hoje permanecem algures por aqui.
E desde já proponho um passeio para vermos se encontramos essas pessoas que vieram no âmbito da Operação Produção, mas que ainda estão neste local. A partir daquele momento, o Sr. Baúd tornou-se o nosso guia e levou-nos ao local onde esperávamos encontrar os jovens da década de 80, recrutados para a Operação Produção. Seguimos ao encontro da primeira família. Entramos para um quintal amplo, com árvores de sombra e mais de 2 casas de material precário. Contudo, um espaço limpo e fresco. A dona de casa é a primeira a receber-nos e está com um dos netos. Saltamos em português e reagiu sem dificuldade, mas ela conversa melhor em Xangana porque é natural da província de Maputo. Logo a seguir apareceu o esposo, um homem com idade avançada, mas aspecto físico jovem. Ele é natural de Manica, mas também articula bem a língua portuguesa. Não é por acaso, é que no âmbito da Operação Produção chegavam a Unango pessoas de diversas províncias que deveriam se comunicar entre elas, mas também com os nativos. O chefe da família assumiu as rédeas e apresentou-nos as suas propriedades. Como já referimos, Sr. Ebede Josias é natural da província de Manica. Na sua juventude, aventurou-se em atravessar as fronteiras para a África do Sul, onde trabalhou como mineiro durante anos. Passado algum tempo, as autoridades sul-africanas exigiram que o homem voltasse a Moçambique para tratar de documentos de identificação. Chegado à terra pátria, conseguiu tratar os documentos em Maputo, mas não teve dinheiro para voltar à África do Sul. Eu ficava bairro Jardim, no período de 120. Então a mamãe não foi robogado, ele ficava ali. Quem foi robogado foi eu, dirigido para os quadros. Chegamos ali, apanhei muita gente também. Dormimos, dia seguinte, cada um era chamado. Na nossa chegada aqui, havia também bem recebido e dali fomos divididos com os setores. Quem era o chefe da empresa agrícola de Unango, lembra-se? Nzukula. O especial de reportagem foi ao encontro do então diretor da empresa agrícola de Unango, Paulo Zukula, que confirmou a sua passagem e também contou os aspectos marcantes da sua passagem por aquelas terras. Eu me lembro quando cheguei lá, estava-se a construir também uma carpintaria, estava-se a construir uma central elétrica, estava-se a construir algumas casas dentro do programa do desenvolvimento Niassa. E tinha lá quadros de vários sectores e até quadros de organizações não governamentais estrangeiras. Nós atingimos o maior rendimento médio por hectare. Há testemunhas desse facto ainda vivos. Nós chegamos a atingir cerca de 10 toneladas por hectare de milho, quando a média nacional andava por volta de 2, 3 toneladas. Tínhamos equipamento de destronca. A mecanização era grande. A nossa conversa prossegue em Unango. A senhora Cacilda Pessane seguiu a Niassa alguns anos depois ao encontro do seu marido. Lembra que foram momentos difíceis os que passou quando soube que o marido havia sido evacuado. Esse dia de sair não houve despedida porque levaram de uma noite para que então estar no Espamanine para subir avião para cá. A despedida não houve. Não havia maneira, só levou aqueles comidas, não consegui nem voltar com ele, só entregava aqueles que lhe apanhei lá e voltar a chorar. Nenhuma coisa que estava ali mesmo, só era choro. Só. Mas algum tempo depois, o grupo dinamizador lhe convencera de que o governo criaria condições para que ela viajasse, levando os seus bens para Niassa, pois lá já havia casas e tudo o que era necessário para uma vida mais próspera. A viagem efetivou-se, mas a realidade não foi tão bela. Imaginei com tudo isso, outras coisas, só aproveitou aquela coisa que eu estava com ele no mesmo dia. Esses todos que nos obrigou para ir pôr num armazém assim lá mesmo, nenhuma coisa que me chegou nas minhas mãos. Chegado a Lixinga, as condições em que as pessoas eram acomodadas não saem da mente da senhora Cacilda. Lá mesmo vimos uma coisa que não correspondia a nada, nem para a vontade de comer, nem sentar, mas
como era coisa de governo, nenhum sítio que nós pode então a pensar de ir descansar um pouco só, ou a refletir ou conseguir a comer, porque não havia espaço. Homens, mulheres, todos eram ali, não tinha nem latrina, nem o que, só cada qual só fazia da maneira. Mas porque a vida não para, o casal ambientou-se, pois o chefe de família tinha emprego na empresa agrícola. Aqui onde me encontro é precisamente no centro de uma das machambas agrícolas, concretamente a machamba agrícola de Unango, que era operada diretamente pelo governo. Esta extensão de terras compreende cerca de 400 hectares e aqui produzia-se essencialmente milho, mas também outros cereais. A mão de obra que trabalhava aqui era proveniente das cidades de Maputo, da Beira e de outros pontos no âmbito da Operação Produção. Ou seja, aquelas pessoas cuja atividade não estava clara nos grandes centros urbanos vinham aqui e eram obrigadas a trabalhar a terra e produzir. Mas também sabe-se que aqui vinham alguns nativos, só que a diferença é que os nativos conseguiam ter algum rendimento extra por participar da produção nestes campos. Portanto, é mais um exemplo de uma terra, de uma extensão vasta de terra que outrora produzia grandes quantidades de milho e que hoje não tem quase nada aproveitável, é apenas mata, conforme as imagens documentam. Contudo, no dia 14 de junho de 1987, a Guerra Civil atingiu Unango e voltou a colocar esta família e outras no desespero. As lembranças do dia estão vivas nas mentes do casal. Cada um da maneira dele. No meu caso, eu estava numa valeta lá. O outro morto, o outro foi levado até numa base chamada Mwacanha. Dali em diante, o governo perdeu o controlo e a família ficou entregue à sua sorte até hoje. O casal quer voltar às origens, mas diz que faltam condições para o efeito. Se fosse que houvesse política outra vez, mesmo aqui não podia estar. Voltar mesmo para cada um na zona dele. A casa, até mesmo agora que eu sentei aqui, se havia maneira de que pode ir, eu podia levantar mesmo, sem nenhum receio. De facto, não faltam motivos para querer voltar. Quando saiu de Maputo, Dona Cacilda deixou filhos que fez com o anterior esposo. O especial de reportagem localizou a família em Maputo. As filhas, que na altura eram crianças, hoje são adultas. Um dos filhos vive na África do Sul e não tem qualquer lembrança da mãe. Nós não chegamos a estudar. Não tinha como. Nem cédula, não tinha cédula, não tinha nada. Nos deixou assim mesmo, de qualquer maneira. Beatriz é outra filha que na altura em que a mãe foi a Lixinga tinha 10 anos. Ela diz que até hoje não se conforma com o fato de a mãe viver distante. Às vezes eu entro aqui dentro, ficar mesmo a pensar, começar a chorar, a sentir a falta da minha mãe. Recentemente, a Dona Cacilda voltou a Maputo para visitar a família. As filhas contam que foi uma grande alegria, mas que ela voltou sem sequer despedir a Niassa. Suspeita-se que ela tenha agido daquela forma por não ter encontrado o seu terreno disponível no distrito de Marraquene, pois os familiares venderam. Porque há muita coisa que precisam de falar com ele. Ela não está, não sabe. Mesmo aquele que está na África do Sul nem conhece a mamãe. Mas só está a ouvir que há mamãe, mas eu não conheço. Despedimos-nos do casal e fomos ao encontro de outras famílias. Na vizinhança encontramos esta mulher que alegremente recebe a nossa equipa. Depois chegava o esposo, um homem agora idoso, mas com um vigor jovem. Ele chegou a esta localidade em 1977 como reeducado. Este grupo não era necessariamente de pessoas desempregadas, mas composto por cidadãos acusados de terem cometido alguma infração nas zonas de origem. Eu lá estive a trabalhar como alfaiate. E daí, isso foi a que horas que foi encontrado e pediram documento? Era às 20 horas. Como é que a família ficou a saber? Eu comunicou-se. Quer dizer, meus vizinhos que tinham os seus direitos, não é? Foi comunicar à família em casa. Eu disse que eu recomendou aos meus vizinhos que eu estava lá a comunicar à minha família lá, que eu estou aqui preso. Saiu do carro no aeroporto. Do aeroporto, estava saindo de avião, de Nampula, subimos comboio até aqui Niassa. Assim, onde nós vamos, não conhecemos. Porque estávamos a ouvir Niassa, sem conhecer onde é Niassa. Mas conversavam lá? Não, conversar isso não falta. A gente conversava. Mas qual era o assunto?
O auxílio gradual só precisou de fugir. Antes de chegar no destino. Depois de algum tempo, o Sr. Muxanga concretizou o seu plano de fuga. Não, saímos, era a missão de ir onde coisa, Mutarica, ir buscar chapa, lá onde que era a base de colônia naqueles tempos. Buscar chapa, havia uma quarteira lá em Mutarica. Saímos do bairro de Nasseco para Mutarica. Acabamos, para ir lá era um dia e meio. A pé? A pé. Fomos até lá, então, levamos aquela chapa ali, carregamos, chegamos onde nós dormimos no rio, Legenda, no caminho, dormimos ali, nós madrugamos de madrugada e fugiu. Antes de chegar em Maua, fomos capturados com a população, porque eu sabia que essa gente não é daqui, porque a roupa que a gente usava era diferente, era a roupa preta que a gente usava lá. E quando voltaram, o que é que aconteceu? Não, lá fomos punidos. Fomos punidos quando voltamos no cabo da delegação. Fomos punidos. Qual era a punição? Havia várias punições. Havia essa punição de marar pessoa assim, com bambu, marar daqui, bambu assim, disse com o avião. Depois a pessoa andar ali, avião, avião, avião. Depois daquilo ali, fomos na sala no abrigo. No abrigo cumprimos alguns dias, saímos. Continuaram a trabalhar? Continuaram a trabalhar. Ele tem lembranças nítidas do dia em que receberam a visita do então Presidente da República, Samora Machel. Samora, quando chegou ali, perguntou, eu quero saber qual é o vosso. Quer dizer, cada pessoa, cada grupo deve informar e cada crime daquele que fez. É ladrão, ele não tinha documento, foi corrupto, não sei o que, deve formar cada grupo. Ela disse que então, a partir de agora, vocês que estão aqui, eu posso fuzilar. Isso que estou a dizer, é daquele que falou o Samora. Pode fuzilar vocês tudo aqui e publicar no mesmo tempo. Sabe disso? Sabemos, nosso presidente. Mas não, eu não vou fazer isso. A partir de agora, você fica como cidadão moçambicano. Mas a cidade jamais foi construída. No entanto, as expectativas prevalecem. O que faz-me admirar até hoje, que estou aqui, é de que os promessas do presidente Samora Machel estamos a ver. Celina Nhambi, esposa do Sr. Muxanga, acompanhou a conversa e contou que ela não parou no local devido à Operação Produção, mas que o seu pai foi parar naquele local, naquele âmbito. Hoje ela quer voltar para a sua terra, Moamba, mas não tem condições. Eu podia voltar mesmo, porque eu estou a precisar. Em casa conheço, não saiu quando era criança. Saiu quando era grande pouco. Conheço mesmo, não é onde que eu estou sentado aqui. Estou a ver onde que eu estava a viver. O papai também perdeu vida aqui, mamãe também perdeu vida aqui. Lá em casa ninguém conhece. Esses que perderam a vida foram enterrados onde? Aqui mesmo, aqui é o Nango, o papai. Só mamãe ele xinga, esse meu irmão também ele xinga, porque vivia lá. A nossa reportagem teve a ocasião de visitar o cemitério onde repousam os restos mortais de muitos dos evacuados a Unango. Esta é uma campa que está bem no centro do campus universitário da Universidade de Lúrio. A semelhança dessa, existem tantas outras aqui neste mesmo local. Praticamente é um cemitério que foi preservado pela direção desta universidade. E aqui jazem os restos mortais das pessoas que vieram parar na província de Niassa e concretamente aqui em Unango, no âmbito da Operação Produção. Ainda hoje é possível ver os nomes gravados, ainda que com alguma dificuldade, nestas cruzes aqui afixadas. Precisamente onde me encontro, lê-se o nome Armando Muxano ou Muxanga, não está muito visível. Mas além destes, existem outras campas aqui com outros nomes, portanto, na sua maioria que remetem à região sul. Por exemplo, esta campa, que é muito recente, de 2007, consta o nome de Pelembe, portanto é quem jaz precisamente neste túmulo. E outros tantos nomes que estão aqui, na sua maioria da zona centro ou sul do país. Afinal, as pessoas que eram transportadas para a Operação Produção saíam das grandes cidades. A ideia era descongestionar Maputo e Beira. Não se queria ver pessoas cuja ocupação não é clara.
e são elas que vieram parar aqui. Passaram boa parte da sua vida nesse lugar, algumas morreram e nunca mais poderão voltar aos seus locais de origem. Enquanto conversávamos com esta família na casa vizinha, um casal de anciãos observava atentamente os nossos movimentos. Sem pronunciar uma palavra sequer, convidou-nos a fazer-lhe uma visita. Apesar da idade avançada, o casal nunca teve filhos, muito menos netos. Os petizes que os alegram com a sua inocência são filhos e netos dos vizinhos. Curiosamente, o varão explica que parou na operação produção porque a vizinhança tinha inveja de si. Há problema que aconteceu antes de eu vir aqui. E há senhor que ele está me fazer ciúme, porque diz que eu estou a comer bem, a passar aquele que está a trabalhar, sobre o meu trabalho de pesca. Sair na pesca eu vou vender, já vê. Então, você fica na minha casa, porque eu não tinha barulho com ninguém, já vê. Então, de isso, aquele meu vizinho está a me fazer ciúme. O antigo pescador diz que já habituou-se à vida em Unango, mas não esconde a vontade de voltar à terra natal. Eu não tenho maneira de quê? De dinheiro. Só a capinar para vetar a minha vida. Com voz trêmula, a senhora Adelaide Matola juntou-se ao marido e explica que também tem o desejo de voltar à sua terra natal. Aka kumbe va hanya ni switiku lwanu na nga tizi na swi lava ku muka kaya mas mali ya ku khwela ni aka ni swi ni nayo. Se em algum momento pensou que só gente do sul vive nesta região, chegou a hora de mudar de ideia. A nossa ronda pela aldeia prosseguiu e fomos desaguar em mais uma casa de gente não nativa. Aqui os proprietários são naturais da província Tete. No momento em que chegamos ao local, só encontramos a dona de casa e uma das filhas que se ocupava em tarefas domésticas. O chefe desta família chegou a estas zonas como reeducado, ou seja, violou fisicamente a outra em Tete. Foi conduzido a Niassa para cumprir a pena pelo crime e depois de solto foi convidado a engrossar a mão de obra dos campos de produção de Unango. Aqui sobre esse meu marido foi pegado tempo de campanha. Então depois acabou-se uma punição aqui. Então o presidente disse, vocês é bandido, nada ele mais, não tem nada. Dona Ana conta que foi bem recebida e que a vida andou bem até que a guerra destruiu tudo. É graças ao apoio do filho que a nossa entrevistada consegue se manter em Unango e diz que só não volta à sua zona de origem porque receia não enquadrar-se. Voltar dele visitar só eu, acho que é criança. Então mamãe já quer mesmo viver aqui o resto da sua vida? Sim. Despedimos-nos e fomos ao encontro de mais uma família. De longe observamos uma casa de material precário, mas com uma dinâmica diferente. Uma considerável criação de aves e até gado suíno. Como se não bastasse, foi visível o alambique, onde é destilada a bebida alcoólica tradicional. Pela sua idade, não poderia ser um dos recrutados para a Operação Produção. Em conversa ocorrida no pátio da sua casa, sob o olhar da esposa e filhos em idade escolar, o jovem abriu-se e contou que chegou a Niassa na tenra idade, na companhia da mãe que ia atrás do seu marido, que na altura cumpria uma pena de prisão como reeducado. Muitos anos depois, precisamente em 1998, toda a família conseguiu voltar às origens na Zambésia, mas o jovem já se havia habituado ao Unango, por isso decidiu voltar. Voltei porque gostei aqui, quer dizer, quase todo o ambiente, naturalmente já fiquei a gostar do Niassa, porque já estava a viver normalmente, tinha muitos amigos e tudo, não porque em Zolene do meu pai, mas gostei aqui porque é um sítio onde quase cresci aqui mesmo. Osvaldo José Damião considera que a decisão governamental na ocasião foi injusta e que a sua família deveria ser compensada pelos transtornos causados pela política governamental vigente na altura. Alguma coisa que eu não estou a gramar é porque quando saiu deixou os bens, quando veio aqui não teve apoio e passou a sofrer, e mesmo nós, os filhos dele, não temos apoio. Pelo menos eu também já estou a fazer filhos, estou a sofrer. Eu também cresci de qualquer maneira, apesar que tenho um pouco de nível, mas não tenho emprego. Então são coisas que sentimos. Se calhar se estivéssemos lá em casa,
alguma coisa ele podia pensar em nós e nos ajudar até termos emprego, que até hoje seremos alguém no governo. O especial de reportagem distanciou-se deste local a ver se encontrava mais famílias evacuadas a Niassa no mesmo âmbito. Com efeito, localizou o Sr. José Govene. Quando chegou a Niassa tinha apenas 22 anos, mas hoje é um ancião. Sr. Govene conta que foi levado de surpresa no bairro Patrício Lumumba quando saía de um jogo de futebol e conduzido a Niassa para a Operação Produção, tendo deixado tudo para trás. Diferente de muitos evacuados que se uniram em matrimônio com os seus conterrâneos, Sr. Govene decidiu casar-se com uma nativa com quem tem 5 filhos e 11 netos. Com aquela juventude, já sabe, nós vivíamos no Maputo. Quando chegamos aqui, fomos ver uma vida dura, vida difícil. Então, quando eu estava a trabalhar aqui, consegui procurar a família, que é a esposa, não é? Em primeira mão, não é? Então, a partir dali, ela foi me ambientando, foi me indicando outros caminhos de como posso viver aqui nessa província, sendo novo. Então, de lá para cá, estamos juntos, estamos vivendo. Já tenho família, larga família, tenho filhos e netos. Em 2010, José Govene conseguiu voltar a Maputo, onde se reencontrou com os familiares vivos 27 anos depois. Foi uma alegria misturada com lágrimas, não é aqui a rir, mas atrás de lágrimas. O especial de reportagem localizou em Maputo a casa onde José Govene nasceu e cresceu. No local estava uma das irmãs, Lúcia Govene, que também descreveu a aflição que a família passou com o recrutamento do irmão. Foi um ambiente muito agitado, choros, lamentações, foi agitado mesmo. Até contávamos que talvez fosse lançado de qualquer maneira, não havia comunicação. Dona Lúcia foi quem recebeu o irmão quando escalou Maputo em 2010 e conta como foi o reencontro. Só para nos olhar, reconhecemos-nos. As pessoas admiraram. Vocês estão há bastante tempo sem se ver, como é que é? Ali não havia tempo de atender aquela gente. A nossa conversa acontece na presença de Osvaldo Govene, um dos sobrinhos de José Govene. O jovem nasceu 3 anos depois de o tio ter sido levado para o Nango e sempre acompanhou a história através dos seus pais. Contou que também ficou emocionado ao ver o tio pela primeira vez. Eu só vinha ele em fotografias e pessoas que contavam cá no bairro, porque ele era muito conhecido, de facto, era uma pessoa muito social. Lembro-me que não tinha adversário em futebol. O craque de futebol hoje é um idoso radicado em Niassa e sem planos de voltar em definitivo a Maputo. Um dos aspectos que ficou evidente nas intervenções dos cidadãos é que aguardam a cidade prometida pelo presidente Samora Machel. A nossa reportagem seguiu a vila-sede do distrito de Sanga à procura de mais evidências de que a promessa fora efetivamente feita pelo primeiro presidente da República. Estamos na vila-sede do distrito de Sanga, precisamente em Malulo, que é o local em que Samora Machel pretendia iniciar as obras para erguer a futura cidade, a cidade de Unango. Tudo o que é visível neste local é fruto desse projeto de Samora. As construções todas, diferentemente do que se registra em muitos distritos, são de raiz, feitas mesmo pelo governo moçambicano, um pouco após, portanto, a independência, nos primeiros anos da construção do país. E até hoje, as casas que podem-se ver nas imagens a fundo, como estas, são também uma das evidências de que havia uma ideia clara de construir a cidade. Algum material, inclusive, já estava a chegar, por isso que essas casas foram implantadas para servir de acampamento e aqui era guardado algum material. Esta cidade devia partir daqui de Malulo e se estenderia por uma extensão de cerca de 15 quilômetros até Unango, que é onde atualmente está a Universidade de Lúrio. Portanto, só para se ter uma ideia da dimensão desta cidade que Samora pretendia nesse local, sobretudo atraído pelo potencial agrícola deste ponto do país. O campus da Universidade de Lúrio, que está em Unango, tem sido visto pelos residentes como o começo da materialização do sonho do primeiro presidente da República de Moçambique. A diretora da instituição fez questão de sublinhar que aquela instituição cumpre, de certa forma, aquele objetivo. A nossa presença neste local vem fortalecer um desejo já iniciado há tempos atrás
e a nossa presença, obviamente, que vai trazer e tem trazido um desenvolvimento esperado para este distrito de Sanga, potencialmente agrícola, potencialmente florestal, e acreditamos que este sonho está a ser e será ainda mais consolidado. A Operação Produção foi concebida para ser um processo contínuo, mas ações concretas de evacuação só se deram em 1983. No entanto, foi em maio de 1998 que Joaquim Chissano declarou oficialmente o fim daquele processo.